Vocês se lembram dessa frase que o Homem de Ferro fala pro Capitão América? Se voltar a deixar cair, vai ficar pra mim. O que houve? Se você mexe com o tempo, ele mexe com você. É isso. E se essa frase não foi só um comentário aleatório? Afinal de contas, existe uma teoria que inclusive já tem partes confirmadas e que vem ganhando força na internet e faz com que essa frase por si só seja quase uma profecia que liga acontecimentos de Vingadores Ultimato com o que nós estamos prestes a conhecer em Vingadores Doomsday. E essa teoria, inclusive, fala sobre consequências drásticas e até a morte de personagens aclamados pelos fãs. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, editor, roda a vinheta. Fala, galera. Tudo na boa? Thiago Zabo na área. Tá chegando, hein, galera? Provavelmente entre o final desse mês e o começo do próximo, até o meio do próximo, a gente deve ter um trailer um pouco mais longo e bem mais robusto de Vingadores Doomsday. E esse vai ser oficial. E por que eu digo isso? Hoje em dia, com essas chegadas das IAs, tem se tornado cada vez mais difícil a gente entender o que é um vazamento real ou o que é uma arte de fã criada ali com o Gemini GPT da vida. Só que a gente também não pode esquecer que a Marvel soltou 4 teasers trailers para trazer pra gente um gostinho dos acontecimentos de Doomsday. Foram eles: o trailer dos X-Men, o trailer onde os wakandanos se encontram com o Quarteto Fantástico, um trailer do Thor e um trailer mostrando ali a chegada do Capitão América em uma casa, onde ele acaba segurando um bebê no colo, pega, né, a roupa de Capitão América, né, o manto do Capitão América por um tempo e guarda. E esse é um trailer que não teve nenhuma narração, não teve a voz de ninguém. Ele é aquele teaser pra gente prestar atenção e não necessariamente para que a gente ouvisse alguma informação. E isso me chamou a atenção quando esse vazamento saiu. E talvez esse trailer do Capitão América que eu tô mencionando, ele traga pra gente pistas dos motivos da chegada do Destino e ele dê muita força para essa teoria que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então já deixa o like, compartilha com a galera e não esquece de deixar sua opinião nos comentários, que isso ajuda demais o nosso canal. E claro, se você é novo no Resenha, já clica em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e deixa nos comentários que você é novo pra gente te dar as boas-vindas. E, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Todo mundo lembra que no final de Ultimato, o Capitão América deveria voltar no tempo, devolver as joias do infinito, logo após essas joias serem, retiradas dos lugares aonde elas estavam naquela parte da linha do tempo, e ele deveria voltar para a linha do tempo normal. E aí todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo esperando ele voltar, não voltou, vai lá, olha o Sam e o Buck batem um papo com ele, e aqui é que fica interessante. A gente tem um Capitão América velho, né? E contando para todo mundo que ele teve uma vida belíssima. E isso é interessante, porque ele conseguiu a recompensa que a maioria dos heróis gostaria de ter. Ele conseguiu ter a vida com a Peggy, viver por anos com o amor da vida dele, teve um filho e, cara, teve uma vida longa, uma longa jornada de vida com mais de 100 anos, né? Afinal de contas, a gente tá vendo um Capitão América que já voltou no passado com mais 100 anos, depois estava velho no futuro, que naquele momento era o presente. E assim, gente, eu não vou ficar explicando essa parte da linha do tempo, porque depois da série do Loki, as regras da VT, se eu tentar explicar, eu vou deixar mais confuso pra vocês. Então, segue a gente que vai dar boa. Mas relacionado ao Capitão, ele conseguiu isso. Já para os demais Vingadores, a coisa não foi bem assim. Afinal de contas, eu não sei se vocês lembram, mas o Thor perdeu terra, pai, irmã e... até agora eu não lembro se o Loki lembra... Vocês sabiam ou não que o Loki estava vivo? O Loki. A Shuri perdeu tudo, mãe, irmão... Tá lá no Wakanda, ninguém sabe o que aconteceu depois de Wakanda Forever. O Gavião Arqueiro chegou a se tornar o Ronin, porque ele perdeu a família dele por mais de 5 anos sem saber o que estava acontecendo. O Visão
ninguém sabe onde tá. A Wanda perdeu completamente o juízo, até que ela foi, né, soterrada para tentar acabar ali com o Darkhold. O Homem-Formiga teve o sentimento de ter a família desaparecida por muito tempo, inclusive ele viu ela no memorial do estalo, viu ali que a filha dele tinha morrido, estava pelo menos como morta até aquele momento. E não podemos esquecer de que o Tony Stark e a Natasha Romanoff morreram. Então assim, todo mundo teve consequências. Tecnicamente, o Capitão América não. E assim, a gente vai chegar no ponto, a gente sabe que ele se sacrificou também. Cara, ele mesmo, no primeiro filme dele como Capitão América, já se sacrificou, o ponto não é esse. Mas tem uma coisa que os filmes nos ensinam, que é não mexer com a linha do tempo. Em De Volta pro Futuro deu problema, Efeito Borboleta deu problema, Flashpoint pela DC deu problema, quando ele tenta salvar a mãe dele. Então toda vez que você vai mexer no passado, algo dá errado quando a gente volta. Então, essa frase do Tony em Ultimato, quando você mexe com o tempo mexe com você, ela por si só já era um aviso. E assim, eu duvido que a Marvel estava pensando em Doomsday naquela época, tá? O foco, não sei se vocês lembram, até pouco tempo atrás era o Kang. Mas serviu como um aviso, ou é muita coincidência, né? Ou eles pensavam nisso, até porque a saga do Kang também envolveu tempo. Então, de qualquer forma, deu certo. Só que o Tony é um dos personagens mais inteligentes, é uma das mentes mais brilhantes dos quadrinhos. E quando a Natasha, o Steve e o Scott Lang foram até a chácara do Tony para bater um papo, né, e convencê-lo a fazer o assalto do tempo, o Tony trouxe um monte de empecilho. Ele falou sobre a escala de Planck, falou sobre a proposição Deutsch, falou sobre todas as variáveis possíveis para isso não ficar até pior. Inclusive o próprio Tony menciona. Todo mundo fala, a gente pode fazer o estalo e fazer todos voltarem. Ele, ou deixar tudo pior do que já está. Então assim, depois do estalo do Thanos em Ultimato, o Tony já estava pensando a respeito de como resolver aquele problema. E cara, diferente dos outros Vingadores, pela mentalidade e pelo conhecimento do Tony, ele já estava mapeando riscos. Até que no porão da chácara dele, ali enquanto ele tá fazendo ali, né, a análise, ele consegue descobrir uma forma, aí é onde tudo se desencadeia, né, no decorrer do filme. E não podemos esquecer que a ideia, de novo, era o Capitão América voltar pro passado, devolver as joias e voltar pro, até então, naquele momento ultimato, presente. Porém, como ele fica no passado, ele acaba ignorando o que a Anciã falou, o que o Tony falou, o que o Bruce falou, e até o que aquele momento de discussão e brincadeira entre o Rhodes, o Scott e o Barton trouxeram. Você mexer com a linha do tempo gera consequências. Então, sem perceber, ele pode ter criado uma rachadura na realidade dele e na linha temporal. Mas, óbvio, não foi intencional. Afinal de contas, todos os Vingadores que fizeram parte daquela missão quebraram essa mesma regra. O próprio Loki, indo e voltando de diversas realidades diferentes na AVT e na série, também ignorou em vários momentos essa regra. Sem contar que tem muitos personagens que estão literalmente perdidos no multiverso. Monica Rambeau, Loki, Wanda ninguém sabe se está viva ou se está morta, Doutor Estranho está perambulando por aí, e o que aconteceu, tanto em Multiverso da Loucura com No Way Home do Homem-Aranha, também mexeu muito na linha do tempo. Ou seja, todo mundo deixou suas marcas pegadas na linha do tempo sagrada. E aqui, galera, vocês conseguem ver como uma coisa vai puxando a outra? Fez uma coisa aqui, que gerou um evento ali, que criou um problema lá, e que agora precisa ser resolvido. E todas essas micro decisões geraram reações em cadeia, né? De maneira imparcial pelo acaso. E sim, cada uma dessas decisões foram tomadas na melhor das boas intenções, mas elas criaram um estopim. E possivelmente isso fará com que eles tenham que acertar as contas com o destino, ou neste caso, com o Doutor Destino. E é aqui que entra a nossa teoria. E assim, galera, a teoria que mais ganhou força, ela nasceu no Reddit, tá?
E o insider que publicou ela foi o My Time Shine Hello, ok? Então não é ideia da nossa cabeça. E ainda não tá, aparentemente, ainda não tá explicado a origem do Doutor Destino em Doomsday. Porém, é possível que ele seja o Doutor Destino do universo do Quarteto Fantástico, mesmo que a gente viu no filme do Quarteto Fantástico. E a teoria diz o seguinte: aparentemente, o filme começa com o Deadpool e o Wolverine indo para Nova York, né? E acabam trombando o Homem-Aranha. Só que tá, não é a Nova York que a gente conhece do Andrew Garfield ou do Tom Holland, que inclusive, né, o filme do Homem-Aranha tá cotado para ser lançado agora, no meio para final desse mês. A linha do tempo que eles vão para Nova York é a linha do tempo do Homem-Aranha do Tobey. Ou seja, o Homem-Aranha do Sam Raimi. Eles vão pra lá, encontram, né, com o Homem-Aranha. Parece que vai ser uma treta, não tá claro se vai ser entre o Magneto e o Doutor Octopus ou o Duende Verde, ou se é com os dois, tá? Aí acontece que existe uma catástrofe, porque isso já é uma incursão. O Deadpool consegue escapar, e aqui a gente já tem duas baixas. Homem-Aranha do Tom Holland, Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Wolverine que ficou pra trás, tá? Então basicamente o filme meio que já começa dessa forma. E pra quem não lembra, Vingadores Ultimato meio que... Ultimato? Não. Vingadores Guerra Infinita meio que começou assim. Todo mundo ali na nave do Thanos, o Hulk tomando... Ou seja, ele já começou com essa tensão. E aqui esse vazamento traz exatamente isso pra gente. Corta essa cena e vai pro Professor Xavier, que tá vivenciando, tanto de maneira mental, né, como de maneira espiritual, o que tá acontecendo no universo do Homem-Aranha. Ele está chateado porque aquilo vai acontecer. E é perfeitamente normal. Pra quem não sabe, galera, as incursões nada mais são quando um universo, um planeta, né, o universo está começando a colidir com o outro. E das duas, uma. Um precisa destruir o outro, ou um deles, se um não vai destruir o outro, alguém precisa destruir um dos dois universos para que eles não colidam e não acabem com os dois. Inclusive nos quadrinhos, quando isso precisa acontecer, cara, é uma puta batalha moral pros heróis, porque, vamos lá, você tá tentando salvar sua terra, mas ao mesmo tempo você não quer destruir bilhões de pessoas. Então o Professor Xavier fica muito sentido com isso, né? E aí o Magneto acaba voltando, né, ali para a mesma linha do tempo, conversando com eles. Enquanto isso, o Doutor Destino vai até o edifício Baxter para conversar com o Reed Richards e com a Sue. Então aquela cena pós-crédito que a gente ficou pensando que o Franklin Richards poderia ser a chave, não. Na verdade, eles já se conhecem. Não sei se vocês lembram, para quem assistiu o filme do Quarteto Fantástico, editor, coloca aí na tela. Tem uma cena, né, enquanto tá uma reunião dos países ali e o Quarteto Fantástico conversando, tem uma parte onde a cena passa por uma mesa escrito Latveria. E o Doutor Destino não tá ali. Então, alguma coisa ele já estava fazendo para não estar nessa reunião. Então, a gente pensou que talvez o Franklin Richards fosse a chave, mas não. Ele já conhecia o Quarteto Fantástico e ele foi lá atrás de respostas. Nisso acaba tendo a conversa entre o Reed e o Doutor Destino. Ele explica, né, pro Reed o que está acontecendo nas incursões. O Reed já passa a ter uma ideia a respeito disso, inclusive ele questiona se eles têm como mapear pessoas que estão em outras linhas do tempo. Antes disso, o Loki acaba indo até o Steve, porém na mesma época da linha do tempo em que o Loki estava iniciando as atividades dele na VT. Naquela época a VT estava podando as linhas do tempo sagrada, que depois ela desistiu de podar. Nesse bate-papo com o Steve, ele identifica que o Steve está em um lugar onde ele não deveria estar, porque já existe uma variante do Steve naquela linha do tempo, e que a VT vai vir para podar. Então ele sugere para o Steve que ele vá para uma outra linha do tempo com a família e ele vive lá, e de fato ele vive lá por 10 anos. Só que dentro desses 10 anos, ele estava no universo do Quarteto Fantástico. E nessa conversa entre o Doutor Destino e o Reed Richards, eles descobrem que o Steve tá lá.
Eles vão até o Steve, batem um papo com o Steve, óbvio, né? Confrontam ele sobre o que tá acontecendo e tentam traçar um plano para resolver. E nisso eles convencem o Steve a ajudá-los a conversar com outros heróis de outras realidades para tentar parar as incursões, porque tanto o Dr. Destino como o Reed Richards tiveram um plano para isso. Tudo bem até aqui? É aqui que todos vão, no caso, o Steve, o Reed Richards e o Dr. Doom vão pro universo 66, que é o universo que a gente conhece da Marvel, que aconteceu no Vingadores, Ultimato e afins. Após tudo definido entre eles, eles acabam indo pro universo dos X-Men. Chegando lá, já rola uma treta entre X-Men, Vingadores, Quarteto Fantástico, o bicho vai pegando, até que, né, dá aquela apaziguada na treta e eles começam a conversar sobre as incursões. E aí é onde eles descobrem que os X-Men já são há muito tempo sobreviventes dessas incursões. Que afinal de contas, eles já estavam passando por isso há muito mais tempo antes desses heróis chegarem. Então, nessa realidade, os X-Men já não confiam mais em ninguém, entendeu? E aí vocês lembram que eu falei pra você sobre o começo do filme? Da treta entre o Magneto com inimigos do Homem-Aranha? E aqui, galera, provavelmente vai ter muito fanservice. A gente vai ver muita versão alternativa de heróis aparecendo por aí. E, cara, é até legal essa treta de começo, né? Não do filme, mas entre os X-Men já começam brigando com os Vingadores que vão e afins, porque é literalmente como iniciou, né, o time dos Vingadores. Não sei se vocês lembram, todo mundo tava perseguindo o Loki, nisso o Homem de Ferro luta contra o Thor, Capitão América tá no meio da treta, então isso vai ser mais ou menos assim, porém numa escala muito maior. E essa batalha pode ser uma batalha épica, pra quem nunca viu, gente. Em 2013, 2012 ou 2013, saiu uma coleção chamada X-Men vs Vingadores. Quem tiver a oportunidade, procura. Cara, é maravilhoso. Talvez a gente veja, óbvio, não igual, mas uma adaptação disso aqui. Só que vocês lembram que eu falei pra vocês que o Loki foi bater um papo com o Steve? Nesse vazamento, aparentemente o Loki deixa um cartão com o Steve. E o Steve, né, a qualquer momento consegue usar esse cartão para chegar até o Loki. Nisso, ele consegue chegar até o Loki na AVT. Chega lá, ele vê a AVT destruída, né? Vê o Loki caído com o coração arrancado. Já viu o Loki morrer algumas vezes, mas nunca com o coração pra fora. Gente, eu não sei se a Marvel vai ter essa coragem, mas se tiver, cara, a gente vai ver uma das cenas mais gores que a gente viu no mundo dos heróis nesse filme. Que afinal de contas, o destino aqui se torna a consequência. E aí onde tem um embate, né, entre o Dr. Destino e o Steve, né, e o Dr. Destino revela o plano dele. Que ele nunca foi contra as incursões, na verdade ele quer que as incursões aconteçam. Porque quando elas começaram a acontecer para ele, ele tentou fazer testes para poder resolver. Alguns desses testes deram errado, e nisso ele perdeu a esposa e o filho. E agora ele quer ressuscitar a esposa e o filho também. Tem o rumor do Dr. Destino no mundo dos X-Men levantando as sentinelas. E há quem diga que durante essa conversa com o Steve, uma equipe de bruxas ou, né, de personagens vestidos de Dr. Destino aparecem junto. Podem ser, né, os Doombots, ou podem ser pessoas que vão apoiá-los. Até porque na HQ a gente sabe que o Dr. Destino vai ter ajuda de heróis. E muita gente vai perder a memória, né, quando ele terminar de passar pelas incursões. Nisso a gente já entende que provavelmente não vai ter Beyonder, o poder roubado provavelmente é do Loki. E aí é que fica doloroso. Porque aparentemente, segundo o vazamento, ele vai matar o filho do Steve Rogers na frente do Steve Rogers. Galera, se isso acontecer, cara, ó, pra vocês verem, ó, até arrepia, cara, porque, pô, eu sou pai. E o Capitão América foi o cara que conseguiu aquela recompensa. E é o herói mais honrado da Marvel. E quando isso acontece, cara, pô, matou o filho dele na frente dele, você tá maluco, absurdo. Nisso o Dr. Destino consegue, né, colocar o plano em prática, e aí é onde o universo colapsa
E aí é onde ele vai reconstruindo Battleworld. Os heróis voltam, inclusive tem artes conceituais já sobre esse mundo medieval de batalha. Há quem diga que vai ser, de fato, um mundo sabor medieval. Mas a partir dali a gente deve entrar em Guerras Secretas. Óbvio que é só um rumor. Óbvio que a Marvel não vai adaptar um quadrinho, ela vai ter que resumir diversas histórias em 3 ou 4 horas de filme, porque senão teria que fazer algo em torno de 9 horas. Porque tem os acontecimentos que antecedem Guerras Secretas, os acontecimentos que levam a Guerras Secretas e Guerras Secretas. Inclusive tem toda a parte da destruição do multiverso em si, das incursões. Não lembro qual que é o nome do quadrinho, é um quadrinho que eu não li, tá? Mas Guerras Secretas eu li, cara, é bizarro. E aí tem um ponto muito importante. Eu falei pra vocês que algumas cenas já estavam firmadas. O Thiago Romariz, que é do Omelete, né? E alguns outros influenciadores e youtubers assistiram, né, esse trailer oficialmente na CinemaCon. Que inclusive a gente falou sobre a CinemaCon no vídeo passado, né? Falando ali sobre o Top Gun 3, que vai ser lançado. Então eles viram esse teaser. Já dizem que algo está confirmado. Mas a gente não tem como saber qual dessas partes foram vistas ou não. Na verdade, até é mencionado, mas eu preferi não trazer para cá, até para não pegar carona no trampo dos outros. E galera, por que tá todo mundo ansioso para ver esse filme? Porque diferente de outros vilões, o Dr. Destino ele é foda em tudo que ele faz. Ele tem intelecto padrão Tony Stark, acima do Tony Stark, e tá ali, né, do lado do Reed Richards. Ele já foi Mago Supremo, então ele provavelmente vai estar numa magia muito mais forte do que o Doutor Estranho tem. E basicamente ele é um estrategista padrão Batman, acima do Batman inclusive. Então é um personagem perigoso. O que estraga ele sempre é o ego dele. Mas ele é absurdo. E em muitos momentos ele é vilão, em outros ele é um anti-herói. Então é bem difícil, na verdade, ter que lidar com essa variação do Dr. Destino. Há quem diga que a Wanda vai aparecer e que talvez a gente veja ali ele numa relação com ela, como a gente viu ali no Caminho das Crianças, se eu não me engano é o nome da HQ. Outros dizem que quando ele criar o Battleworld, a família do Reed Richards será a família dele. Então ele vai estar casado com a Sue e o Franklin Richards vai ser o filho dele, né? Alguns rumores dizem isso. Mas aparentemente, tá? Uma boa parte do que tá aqui deve acontecer. E se acontecer, galera, eu vou falar pra vocês que esse filme aqui ele vai ultrapassar a casa de 2 bilhões de dólares. Talvez seja a maior bilheteria da história. E é o filme mais esperado hoje. Mas agora eu quero saber, deixa aí nos comentários, você acha que o Capitão América é um dos responsáveis pelo que está acontecendo no multiverso? Qual parte dessa descrição, né, que eu trouxe para vocês relacionado ao vazamento, vocês mais gostariam que acontecesse? E qual herói, aí é uma pergunta interessante, qual é o herói preferido de vocês? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, obrigado demais pela audiência, obrigado por estar com a gente. Só não esquece de deixar o like e compartilhar com a galera, e a sua opinião é muito importante pra gente. E caso você seja novo, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Novamente, obrigado demais por estarem aqui e eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!